Salve, né? Fica. Só que a gente percebeu agora que ficou limitado a 57 minutos. Eu vi agora. Infelizmente. Nós perdemos uma parte boa da live de nariz, por exemplo. A gente tem que cuidar. Mas aí como vai atrasando Não vai isso, não. Vai ser a Só vai conta dar meia certa. hora só. Só vai dar meia hora mesmo. Pronto. Ó, 12h54. Meia hora da conversa boa. Sim, tu passou todos os comerciais? Todos. A menina já tá ao vivo já? Vamos para fazer. Não, tá demora um pouquinho para entrar, entendeu? Aí eu deixei de compartilhar, no caso. Eu não compartilhei no meu perfil, que tem. Mas aí os outros vão compartilhando também, o Júnior vai compartilhar. Ó, deixa eu só dizer um negócio. A rádio vai aumentar 2 quilos a mais. Lá Tá na com frente, 2 quilos. você aumentando lá vocês estão chegando já no. Vai te pegar dentro assim. Vem o pessoal do sítio aí, ele falando. Não, lá na Água Podre, que é a fazenda da gente, né? A gente tem roça lá, Deus assiste lá na roça lá. Como é o nome? Água Podre. Pode mudar não, não. Pode não, tem 200 e... Essa água não melhora, não. 200 tem, anos, tem hein? como tratar Tem a nessa escritura água. original lá de 1812, cara. Já era Sim, assim. como foi essa questão do livro que tu fez lá? É um Não, nome nós estamos estranho, né? fazendo ainda. Aí tá Riacho fazendo do Rei. levantamento histórico. Só não tem história pra caramba. Assustador. Eu pensei em fazer isso aqui há um tempo, mas aí E o tem povo umas começou a escrituras, morrer, eu tenho cara. umas escrituras originais de Terra de Trindade, 1858. As cópias. E é. Mas esse livro das escrituras de terra, daqui do Araripeira, eu peguei em um arquivo público de Pernambuco, em Recife, eu fotografei. Fazenda Espírito Santo. Agora 12 horas e 55 minutos. Repita. Meio-dia e 55. Ok, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Chegando agora e vamos trazer a entrevista com o doutor Leandro Benício, lá de Santa Filomena. Ele que é pré-candidato a prefeito e está aqui para trazer diversas informações, principalmente para o povo da região do Araripe e também para Santa Filomena. Seja bem-vindo, doutor Leandro Benício. Boa tarde, João Andrade. Boa tarde, Adiel Filho. Obrigado pelo espaço. Queria dar boa tarde aos colegas que nos acompanham aqui nesse momento. Doutor Francisco Júnior, que já é advogado aqui em Trindade. O Ramon Melo, que me acompanha aqui, está do outro lado do celular aqui. Queria mandar um abraço especial a toda a população de Santa Filomena que nos escuta nesse momento. Eu também escuto a Pop Brasil lá, como eu estava comentando aqui agora há pouco, lá na Fazenda Água Podre. A gente vai para a roça lá e coloca o radinho debaixo do pé de Leucena lá e fica escutando a rádio. Pega muito bem, você estava dizendo que agora vai ampliar essa potência para cobrir a outra parte do município inteiro. Mas você já tem uma boa audiência na região de Socorro, sobretudo, Serra do Inácio, e até a sede do município também. Muito bem, então, Leandro, como surgiu essa ideia de colocar o nome à disposição para, de uma certa forma, tentar beneficiar o município de Santa Filomena? Olha, você tem percebido, João, que a política em si, nos últimos anos, ela vem demonstrando, a população em si vem revoltada com a classe política, podemos dizer assim. A gente reconhece que até é difícil muitas vezes falar de política, mas a gente compreende ao mesmo tempo que os últimos resultados demonstraram uma capacidade de renovação. A população está preocupada em renovar. Então a gente tem um quadro político já bastante antigo, principalmente no caso da nossa cidade. Então essa população, ela é quem demanda esse sentimento de mudança. Em Santa Filomena, por entre os 4 cantos do município que você passa, a população já consegue nos dar força exatamente por entender que é hora de renovar. A gente costuma dizer que Santa Filomena está na mão das mesmas famílias há 24 anos, desde que o município foi instalado em 1997, paralelo a isso, e não só por isso, nós temos um município, João, que Santa Filomena é um município que está sem investimentos hoje. Nós temos uma gestão municipal, e aí a gente não tem como deixar de falar, nós temos uma gestão municipal que, com recursos em contas, mas não consegue transformar esses recursos em benefício direto para a população. Ao mesmo tempo, nós temos um histórico de um município que nós temos os dados do IBGE hoje comprovam isso, nós temos cerca de 20 anos de imigração da população.
a nossa população não consegue se estabelecer no município, e aí nós temos uma meta aí de 250, 300 nascimentos por ano, e ao mesmo tempo nós temos um aumento da população de apenas 120 habitantes por ano. Então isso comprova o que a gente vê lá na prática, que é essa população migrante, sobretudo para Petrolina e para os grandes centros do Sudeste. Então, além disso, é um dado que é triste de falar, mas é uma realidade, e a gente não pode ficar parado diante disso. Nós temos a pior renda per capita do Araripe hoje. Nós temos a quinta pior renda per capita de Pernambuco. Não sou eu que digo isso, são as fontes oficiais do governo federal. Então, nossa cidade hoje, nós temos cerca de 50% da população que vive com uma renda de até um quarto salário mínimo, ou seja, na pobreza, e grande parte deles com zero, na extrema pobreza. Então, alguma coisa precisa ser feita por Santa Filomena. E um dos grandes passos para se transformar em alguma coisa, a gente acredita que é por meio da política, porque é lá na política, lá na gestão pública, onde estão os recursos públicos que são direcionados para essas pessoas. E aí é preciso que essas pessoas tomem conhecimento daquilo que é possível fazer. E essa possibilidade de fazer está em as pessoas terem informação e as pessoas se conscientizarem que o momento de mudança é na eleição. As pessoas têm como transformar suas vidas a partir do resultado de uma eleição. E aí eu costumo dizer que quando há uma decisão errada em uma eleição, você compromete ali o futuro de 2, 3 gerações. São 2, 3 gerações que vão continuar sem perspectiva de vidas, a depender da escolha que for feita. É verdade. E você que já está no município de Santa Filomena, já tem dado também a sua parcela de contribuição, mas algumas pessoas ainda não conhecem Dr. Leandro Benício, mesmo morando em Santa Filomena. Pode ser que tenha alguém que não conheça. Então, para falar um pouco sobre sua história, como você tem contribuído com Santa Filomena nos últimos anos? Olha, João, eu nasci ali por Água Podre, né? Como a gente tem um município muito grande, nós temos mais de 1.000 km² no nosso território. E aí a gente estudou por ali mesmo, estudávamos à luz de candeeiro, saí para estudar em Recife em 2007. A gente ainda também não tinha energia elétrica em casa ainda, que é uma superação, graças a Deus, que a gente conseguiu, e que a gente espera também que possamos dar oportunidade para que outros jovens também possam conseguir. Depois voltamos, mas antes disso a gente era professor do município, era professor da rede municipal nesse período, participávamos ativamente de movimentos sociais. Nós criamos associações no município de Santa Filomena participamos de movimentos em Brasília, em Recife, ainda enquanto adolescente, ligado aos sindicatos de trabalhadores rurais. Depois tivemos essa oportunidade de sair para estudar em Recife, aí já voltei em 2011 como advogado, e aí passamos a prestar um serviço naquela região entre Santa Filomena, Dormentes, até aqui mesmo em Trindade eu atuei como advogado. Então, assim, bastante gente conhece a gente dessa fase profissional. E aí, em 2012, eu cheguei a exercer ainda por um breve período de tempo o cargo de secretário de Educação do município ainda. Foi uma boa experiência, apesar de rápida. E depois disso, nós exercemos também a função de advogado do consórcio dos municípios do Araripe, do CISAP. Nós fomos assessor jurídico do CISAP por cerca de 2 anos. E lá também conseguimos uma boa experiência em gestão pública, também como exercer outros cargos também no município de Dormentes, né? Então, hoje, nós estamos... E aí onde a gente fala da importância do rádio, porque vocês aqui no rádio conseguem chegar onde as redes sociais não chegam. É a pessoa que está lá na roça agora, nesse momento, ouvindo o seu João, Dona Maria, que está ali cuidando pegando um feijão nesse momento, ou raspando uma mandioca, mas que está com o rádio ligado ouvindo nesse momento. Então, essa é a forma que a gente tem de conversar com essa população. Muito bem. Santa Filomena, que é a caçula da região da Araripe, né? Tem aí aproximadamente 25 anos, não é isso? O município foi fundado, foi numa lei de 1995, né, de 29 de setembro de 95, mas só foi instalado em janeiro de 1997. E aí a gente costuma dizer que de 2000 para cá, e aí eu tive essa experiência porque eu participei de gestões em Santa Filomena, fui como advogado, como controlador interno, como secretário de educação e antes também como professor. A gente tem, João, a gente tem o mesmo modelo de gestão que está implantado no município há 20 anos. Nós temos 20 anos que Santa Filomena tem a mesma gestão. A gente costuma dizer para as pessoas que apenas trocar o gestor público não é suficiente, porque você troca o gestor público, mas os contratos são os mesmos. Até as empresas que são contratadas são as mesmas.
Então, assim, muda ali, vamos dizer, a pessoa que está à frente, mas o modelo de fazer gestão continua o mesmo. E aí é pensando nisso que a gente montou e vem ouvindo com a população um plano de reconstrução para Santa Filomena, vamos dizer assim, de toda essa situação econômica que a gente fala. A gente está falando de reconstrução econômica do município, porque as pessoas precisam ter renda. Se as pessoas não têm renda, elas vão continuar dependentes de políticos, dependendo diretamente desse serviço público. Então, e aí esse plano de reconstrução para Santa Filomena, ele tem 5 pilares, e um deles, o primeiro, é investimento para a geração de empregos imediatos. A população precisa ser ocupada. Nós temos hoje apenas menos de 10% da população do município hoje tem uma ocupação direta no município. Então, 700 e poucas pessoas, de acordo com o IBGE. Então, diante disso, a gente tem uma população que fica dependendo diretamente de programas federais ou de renda, transferência de renda de aposentados do INSS. E aí, quando a gente fala de investimento para geração de empregos imediatos, a gente fala da retomada de obras paralisadas. Algumas obras que o município poderia ter continuado e o município, infelizmente, estão inacabadas. E quando a gente fala isso também, João, a gente fala de recursos parados em conta. E o bom gestor não é aquele que tem dinheiro parado em conta. O bom gestor é aquele que consegue executar para que a população realmente tenha um retorno. E aí, quando a gente fala nisso, a gente fala na criação de um laboratório de projetos, né, de um escritório de projetos para captação de recursos. Hoje o município, nos 2 primeiros anos da atual gestão, nós tivemos um dos piores índices de captação de recursos dos últimos anos, né, de repasse de emendas, de captação de recursos perante projetos do governo federal, por exemplo. E aí essa criação de um laboratório de projetos, essa implantação de um escritório de projetos, vamos dizer assim, a gente consegue captar recursos de outras fontes, né, não apenas de emendas parlamentares, de emendas do governo federal, de emendas ao orçamento federal da União. A gente costuma dar exemplo, por exemplo, hoje o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente é um fundo que tem como fazer essa captação de recursos perante empresas privadas e pessoas físicas do município. Mas aí falta campanha nesse sentido. Nós temos, as associações hoje, elas conseguem captar recursos por meio também de repasse de empresas e abatimento do imposto de renda, por exemplo. Eu ia fazer essa pergunta lá na frente, mas você já falou das associações. Como tem sido o trato hoje com o homem do campo, com os agricultores? Nós sabemos que, hora ou outra, o Estado é omisso na questão do seguro safra, por exemplo, garantia safra. Como anda essa questão do acompanhamento aos agricultores em Santa Filomena? Uma vez que a grande população de Santa Filomena é sim a pessoa do campo, o homem do campo, o agricultor. Santa Filomena tem mais de 83%, mais de 80% da sua população na zona rural. É um município essencialmente agrícola e que nos últimos anos a gente teve uma queda, na verdade. Nos últimos 20 anos Santa Filomena vem caindo. Nós tínhamos uma produção de mandiocultura na Serra do Inácio, e que há 20 anos atrás ela era 80% maior do que é hoje. Nós temos um grande exemplo de uma principal dificuldade do produtor da Serra do Inácio, veja só. Ele depende de uma casa de farinha para fazer o processamento dessa mandioca. Essa casa de farinha não funciona. Os gestores públicos anteriores, que inclusive já foram condenados a essa devolução desse recurso pelo Tribunal de Contas da União, agora recente. Então, Santa Filomena hoje não tem uma casa de farinha atendendo a população. E aí esse produtor ele precisa dividir a sua produção com um vizinho. Além disso, quando se trata de farinha, se trata da Serra do Inácio, você tem também a falta d'água na Serra do Inácio. Nós temos lá um poço do Pinga, que é uma antiga nascente que tinha na região, mas o poço do Pinga hoje, ele conseguiria atender os pouco mais de 20 km quadrados que é a Serra do Inácio, que abrange o território de Santa Filomena. São pouco mais de 20 km quadrados. Então, esse poço do Pinga, ele foi abandonado pelas gestões municipais. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Os políticos hoje, eles não têm interesse que a população da Serra do Inácio tenha água. Se a população da Serra do Inácio tem água, ela consegue aumentar essa produção. Ela consegue ser independente. E a gente tem políticos em Santa Filomena que conseguem esse voto apenas em manter a promessa de ter um pipa rodando em cima da Serra do Inácio. Então, para a classe política hoje, infelizmente é uma realidade, a classe política ela não tem interesse que a Serra do Inácio tenha água. Porque se a Serra do Inácio tiver água, o povo de lá vai ser independente. O povo de lá, sendo independente, não vai estar pedindo a carrada d'água mensalmente a um determinado político. Então, assim, a água é um direito de todos, a gente sabe disso, e a água é para ser uma coisa natural. É uma coisa que é para ser entregue à população, independentemente de que lado vote. E a gente não pode estar anos e anos pendurado no carro-pipa. E essa situação do carro-pipa, que traz um custo milionário para o município,
que poderia ser corrigido, como a gente fala aqui, especificamente da Serra do Inácio nesse momento. A simples instalação de um dessalinizador na ponta da chapada lá, do Poço do Pinga, e a instalação da bomba, colocar para funcionar essa bomba, em si já jogaria água em cima da Serra do Inácio. Então a gente estava falando da produção agrícola do município. Santa Filomena hoje tem 49 mil hectares de vegetação nativa preservada, de caatinga preservada. E aí nós temos um dos maiores potenciais de produção de mel de abelha do Pernambuco. Tanto é que Santa Filomena, em determinado momento da história, recebeu o nome de uma abelha, era Munduri. Esse não foi de graça, esse nome foi escolhido exatamente em razão dessa nossa capacidade. Há 10 anos atrás, Santa Filomena tinha produzido cerca de 12 mil quilos de mel. Em 2018 a gente caiu para pouco mais de 3 mil quilos de mel. Então, é preciso focar nessas cadeias produtivas que o município tem. Santa Filomena hoje tem um potencial na mandiocultura, na apicultura, na criação de caprinos e ovinos, mas a única feira que a gente tem no município, para você ter uma ideia hoje, é uma feira clandestina que tem no povoado de Socorro, não é reconhecida pelos entes, pelos órgãos de sanitários animais, né, do governo do estado. As pessoas hoje que vêm do Piauí, por exemplo, têm uma dificuldade de fazer a venda de um animal, de fazer essa intermediação no Socorro, exatamente porque a feira não é legalizada. Eles não conseguem tirar um GTA, por exemplo. Tem que tirar numa cidade vizinha como se tivesse conseguido vender ou comprar numa cidade vizinha. Então é preciso que faça um investimento. E para isso é que a gente tem em mente hoje a criação de uma Agência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Seria uma espécie de uma empresa pública em que a gente possa carregar pelo menos 10% do orçamento do município para a agricultura, para a produção rural. Porque é uma forma que a gente tem imediatamente de alavancar essa produção e fazer com que as pessoas tenham renda. Para que as pessoas permaneçam no campo, mas permaneçam no campo com dignidade. E aí, quando a gente fala da criação de uma empresa pública rural, a gente fala da criação de uma empresa pública com as associações participando dessa empresa pública. Um conselho de administração formado por associações, porque são as associações que conhecem essa realidade. Eu participei de associação por muitos anos e acompanho o trabalho dei assessoria também a muitas associações, depois de formado, e acompanho essas associações hoje. E sei da dificuldade que está tendo hoje. Nós viemos ao longo desses últimos 3 anos fechando associações no município. E isso é prejudicial para a nossa atividade econômica. Você nunca foi candidato a vereador? Não. Nem a prefeito? Não, também não. A primeira vez é essa? É a primeira vez. A gente está focando exatamente num grupo de jovens, de coisa pessoas nova, que nunca participaram da política para fazer essa renovação do município. Então, na percepção de vocês, ainda existe o voto de cabresto lá na cidade de Santa Filomena? A palavra quase que não saía. Ainda existe esse tipo de voto na cidade? Olha, a principal exemplo eu dei agora há pouco para você, que é o voto da água, por exemplo, o voto do carro-pipa. Certo. E aí, fora disso, nós temos ainda aquelas pessoas que, mesmo não tendo um serviço de saúde decente, mesmo não tendo uma oportunidade para seus parentes, ainda precisam se submeter pela falta de oportunidade. E essa oportunidade, quando a gente fala oportunidade, é oportunidade para todos. As pessoas ainda precisam se submeter ao emprego público, vamos dizer assim, a contratação temporária, aquela portaria do cargo comissionado. Então, a troca desse favor, essas pessoas ficam dependentes desse poder público. Então, o sistema que quem está no poder naquele momento, ele acaba se favorecendo em relação, por conta dessa troca. Então, nesse caso aí, é possível detectar aí um poder a força de quem está no poder hoje, não é isso? É, sempre assim. Agora, Santa Filomena já deu sinais de mudança desde a eleição anterior. Na eleição anterior, como você fala, nós tínhamos uma pessoa que estava no poder e perdeu para um que entrou, que fez essa alternância de poder, embora não podemos dizer assim uma alternância porque se trata de pessoas da mesma família, certo? Mas a população já deu sinais de que tem capacidade de responder a mesmo quem está no poder, como a gente acredita que ocorra agora. Quanto a essa questão aí, eu estou com uma pergunta aqui na ponta da língua. Como é que você pretende enfrentar esses 2 grandes concorrentes lá na cidade de Santa Filomena? Olha, um é prefeito atual e o outro é ex-prefeito, e você é novo, você é uma novidade, algo que está chegando agora com um sangue diferente. Como é que você pretende enfrentar tudo isso? A primeira coisa é ouvindo as pessoas, saber a necessidade das pessoas. Agora, quando você fala de nomes, a gente tem que falar naturalmente que um dos nossos possíveis concorrentes, que se diz concorrente hoje, ele não teve o voto contabilizado na eleição anterior. Você sabe que o ex-prefeito foi considerado inelegível por sentença judicial, a Justiça Eleitoral de Oricuri. Os seus votos não foram contabilizados na urna, certo?
Qualquer pessoa que olhar o resultado agora da eleição agora vai ver que foi zerado os votos, entendeu? Os votos foram nulos. Inclusive, eu também votei, o voto foi anulado. Então, agora a gente fala até para esse ex-prefeito que a gente está pronto para receber o voto dele, inclusive. Nós já votamos nele, agora ele pode votar na gente. Ele tinha que reconhecer essa situação dele, que é muito complexa do ponto de vista jurídico. Ele continua inelegível. Acreditamos que sim, na nossa interpretação sim, porque a sentença foi dada há 4 anos. Não passaram-se 8 anos ainda do fato que as contas foram reprovadas pela Câmara, certo? Ele era secretário de administração e foram reprovadas as contas da prefeita, da então prefeita e dele enquanto secretário de administração. Inclusive, ele fez a devolução dos recursos ao município. Então, se ele pagou os recursos, ele reconheceu que devia. Porque se ele não reconhecesse que devia, ele teria depositado esse dinheiro em juízo e iria discutir a dívida judicialmente, mas não fez isso. Mas fora disso, eu acredito que é hora de Santa Filomena pensar realmente agora em quem realmente tem a capacidade de administrar o município, apostar nessa novidade. Nós não podemos estar regredindo para... o momento não é mais de aceitar pessoas com um histórico complexo, sujo, vamos dizer assim. O ex-prefeito ele respondeu já diversas ações de improbidade, já foi condenado 2 vezes na Justiça Federal. O Tribunal de Contas da União já julgou contas dele que estão ainda em fase de recurso, mas que demonstrou, você basta olhar, não precisa ser profissional de direito, basta olhar, fazer uma simples leitura que percebe a forma como era conduzida a gestão pública em Santa Filomena, com a desorganização fiscal, você levando o município a terminar uma gestão com a quantidade de restos a pagar imensa, entendeu? Então, assim, é preciso agora que a população perceba que a hora realmente é de mudança, de transformação. E essa transformação leva em conta a mudança de nomes e essa nova visão de se fazer política, não apenas essa troca, como a gente falou. É preciso que a população tenha em mente que precisamos melhorar a nossa forma de viver, porque senão nossos filhos vão continuar nesse mesmo sistema, a gente vai continuar sendo o município mais pobre do Araripe, e isso não é interessante. Na eleição passada, teve 2 nomes para prefeito, Gildevan Melo e Cleo Matson. Esses 2, praticamente foi a eleição só de Cleo Matson, porque os votos de Gildevan não foram computados conforme consta no sistema. Então, nesse ano, o cenário está quase igual, não é isso? Aí agora a diferença é que, como anda essa questão da justiça de Gildevan Melo, a gente não está aqui para falar sobre esse ponto, mas sim para falar sobre o seu nome que está à disposição. Além dos 2 que já tinha, Santa Filomena agora pode também contar com o seu nome na possível eleição de 2020, não é isso? Santa Filomena tem uma gestão atual altamente rejeitada pela população. Basta você andando às 4 cantos do município, você vai vendo a reclamação geral. E aí onde entra essa renovação, e nós estamos aqui dispostos para isso. Eles vão fazer a forma de fazer política deles lá, como vem se repetindo. Você basta abrir as redes sociais hoje que as pessoas vão se cansando até de participar da política exatamente por essa forma, por esse embate como ele é tratado, e nós vamos partir para o campo das ideias. E aí eu aproveito aqui, João, para falar, por exemplo, que nós temos hoje como foco, e o Distrito do Socorro hoje é um distrito que é o maior do município, é o distrito que tem o maior potencial econômico. A gente costuma dizer que a região do Socorro é a região que sustenta economicamente o município. E aí nós temos nessa proposta de reforma administrativa da criação da subprefeitura do Socorro. É uma ideia que a gente fala aqui para a população que ouve naquele momento, principalmente do Distrito de Socorro. O Distrito de Socorro hoje, com a subprefeitura, ele tem condições de fazer com que os recursos públicos, realmente, os investimentos, garanta-se um percentual para dentro do Distrito do Socorro. E aí você tem uma subprefeitura no Socorro hoje, você tem como imaginar que o posto de gasolina vai vender dentro do Socorro, que um mercadinho vai vender a merenda dentro do Socorro, a borracharia vai receber, vai prestar serviço dentro do Socorro, sem contar daquela população que precisa se deslocar, por exemplo, do sítio Pajeú, aqui já na divisa com Oricuri, na ponta da Serra do Inácio, na divisa com Curral Novo, tem que deslocar para Santa Filomena muitas vezes para atualizar um cadastro do Bolsa Família, quando isso poderia ser feito dentro de uma estrutura mínima montada dentro do povoado do Socorro. Então, com isso, a gente dá uma melhora na qualidade de vida da população, né, em ganhar esse tempo, e aproxime essa prestação de serviços públicos da população. Sem contar, como eu tinha comentado antes, da destinação mínima de uma quantidade de recursos. Nós estamos falando de um distrito que tem mais de 50% da população do município, mas que esses recursos públicos eles não chegam ao município hoje. Socorro hoje vive numa situação
em que algumas ruas as pessoas têm que sair de casa na hora das refeições porque tem uma situação de esgoto que leva a um desconforto da população. Em determinado período do ano, as pessoas têm que sair de casa até para dormir, porque não conseguem dormir em suas casas. Dadas essas circunstâncias narradas por você nesse momento, doutor Leandro, como trazer esses povoados para mais perto dos benefícios, para mais perto das ações, como proporcionar mais qualidade de vida para os povoados de Santa Filomena? Olha, parte exatamente dessa desconcentração de poder que existe na sede do município hoje, para que ele possa atender os povoados. E aí a prefeitura tem como, por exemplo, fazer um atendimento à população mensalmente em cada povoado, por exemplo, afora a questão dos investimentos. Nós temos hoje um distrito do Livramento que ainda não tem água na torneira da população por falta de uma bomba d'água, por exemplo. Uma situação que é delicada e que a gente não consegue compreender, mas a gente tem no Livramento, nós temos um maior potencial de produção de rapadura, de engenho, de mel, de engenho do nosso Araripe, está lá no Distrito do Livramento, em que infelizmente uma região que dispunha de mais de 30 engenhos, hoje tem alguns poucos funcionando. E aí quando a gente fala disso, a gente fala da inclusão também por meio do turismo rural. Santa Filomena tem um potencial turístico que poucas cidades do Araripe têm hoje. Nós temos uma capacidade de atrair visitantes e movimentar a economia local em todos os povoados. Livramento é um deles. A criação de uma feira direcionada para a atividade de engenhos no Livramento seria uma forma de atrair mais recursos para aquela localidade. As pessoas hoje já vêm visitar o Livramento hoje, nesse período da produção de mel, de rapadura, mas as pessoas vêm para um ou dois engenhos, não tem como ser feita aquela receptividade. E a criação de uma feira hoje, como por exemplo, a criação de gincanas para a melhor rapadura, o melhor fininho, o engenho mais organizado e por aí vai, e você teria como fazer uma feira no final para mostrar tudo isso, mas não só isso, é a forma também de demonstrar e fazer com que as pessoas consumam, vendam seus produtos. Nós estamos consumindo rapadura hoje de Santa Cruz da Baixa Verde. Se você chega no distrito de Campo Santo, por exemplo, nós temos lá, estávamos falando de história agora há pouco, em off aqui, mas nós temos no distrito do Campo Santo a Casa de Pedra, que é uma casa construída em 1796, que é a entrada da povoação de Santa Filomena. A Casa de Pedra, apesar de estar na divisa com Dormentes, já do outro lado do riacho, mas é dali que a povoação de Santa Filomena surge. Então hoje recebe muitos visitantes. Você vem aqui para a Serra do Inácio, as torres de energia eólica, o parque eólico, recebe muitas visitas até diariamente. Agora, essas visitas elas estão se deslocando via Araripina, e nós precisamos fazer com que esse turista vá via Socorro, para que ele possa almoçar no Socorro, na Serra do Inácio, fazer um lanche, para que o nosso transportador de passageiro consiga fazer esse frete, para que a gente consiga empregar um guia turístico, por exemplo, para que uma associação produtora um grupo de produtores de mandioca possa abrir uma casa de farinha num dia de domingo, por exemplo, para receber esse turista, para que a gente possa passar no sítio Amário e acompanhar uma roda de São Gonçalo, por exemplo. Então, se você chega lá no pé também, pelo outro lado, mas no distrito do Poço Comprido, nós temos um parque arqueológico com pinturas rupestres, pronto para ser explorado, para atrair o visitante, atrair o turista. O distrito do Poço Comprido, ele fica muito próximo já ao estado do Piauí e um pouco distante dessa região do Piauí, distante da sua sede, que é Betânia. Então, se a gente conseguisse fazer uma feira cultural hoje, uma vez por mês no Poço Comprido, colocando os artistas locais para tocar, por exemplo, a gente movimentaria o comércio local, a gente atrairia esse público que vem da região do Piauí, a gente movimentaria a economia como um todo. E para isso o Poço Comprido tem espaço hoje, tem terreno público que poderia ser construído uma quadra, por exemplo, um campo iluminado, uma praça para atender essa demanda da população à noite mesmo, ter onde sentar, ter onde se divertir, ter onde conversar, a construção de quiosques para atender aquele empreendedor, mas que não tem onde se estabelecer, como também uma ideia que a gente falou na última quinta-feira numa live. Santa Filomena não tem um ponto de embarque para os passageiros que vão no transporte alternativo, e a gente tem atrás da prefeitura um terreno pronto para ser construído uma praça, que possam se construir esses quiosques para aquelas pessoas que estão num barraco como estão lá hoje. São barracos sem estrutura alguma, mas é um barraco que atende a população, porque ali a gente tem os bancos, que é onde os serviços financeiros são prestados à população, e esses barracos poderiam ser quiosques hoje que
desse um espaço, por exemplo, um banheiro público para as pessoas utilizarem, que não tem hoje, e um espaço para as pessoas também esperar essa van, abrigar do sol, da chuva. Então, assim, são várias coisas que o município deixa a desejar hoje e que poderia dar um melhor conforto e trazer, sobretudo, renda à nossa população. Muito bem, você está com uma conversa muito bonita, está bacana, mas só que o fato de você estar entrando na política, o fato de estar proporcionando uma nova conversa, uma nova percepção, o novo é preciso, porém, um pouco assim, desperta dúvida no povo, não é isso? Como você pretende conquistar a confiança da população de Santa Filomena? Ô, João, a gente pretende, nós estamos apresentando as ideias para a população, certo? Nós estamos colhendo as ideias, as opiniões do povo. Santa Filomena precisa de uma gestão que escute a população, e há muitos anos a gente não tem isso em Santa Filomena. Então o gestor, ele chega lá, ele define o que vai fazer e acabou, não escuta mais ninguém. Mas, sobretudo, a gente tem que reformular a forma como são feitos os gastos públicos, porque as pessoas, até pelo histórico dos que passaram, que traíram a confiança do povo, então você gera uma desconfiança. Mas aí a gente consegue mostrar para a população que, por exemplo, alterando a forma como é contratado o transporte escolar, que vem uma empresa de outras cidades, até de outros estados, como sempre ocorreu em Santa Filomena, a gente alterando essa forma de contratar esse transporte escolar e contratando o dono do veículo diretamente, o microempreendedor individual por meio de um MEI, você já reduz a carga tributária dessa contratação, você já diminui os custos em si dessa contratação como um todo, e só aí você já consegue tirar um valor mensal para fazer outros investimentos. Eu costumo citar também um exemplo hoje, aí, como você falou, e aí o adversário ele pode partir dizer, não, mas vai tirar o dinheiro de onde? Nós temos a coragem de dizer de onde vamos tirar o dinheiro. A forma como é contratado, a forma como é destinado os recursos para a compra de peças de veículo. Nós temos uma compra de peças de veículo que em 3 anos e meio passa de 2 milhões de reais, que daria para comprar diversos veículos novos. Nós estamos falando em alterar essa forma, então a despesa com combustível também é elevadíssima. Então você precisa reequilibrar esses gastos, equilibrar essas despesas para que sobre dinheiro para investimento. Quando a gente fala em sobrar dinheiro para investimento, a gente fala, por exemplo, a nossa juventude hoje, a gente tem uma ideia de criar uma bolsa formação para nossos jovens, né? E que a gente pudesse, por exemplo, estruturar até a própria forma de produção do comércio local, a gente trazer esses jovens para uma formação técnica, certo? Esses jovens receberiam uma bolsa e mensalmente, enquanto eles pudessem implantar a sua própria atividade econômica. Eu dou um exemplo, você chega lá no Poço Comprido, o meu amigo Severino, lá no Caldeirão, ele tem uma criação de galinhas. Então, para que mais pessoas possam fazer, por exemplo, a criação de galinha, aí o município, estimulando o empreendedorismo, apoiando a ação dos bancos fomentadores na localidade, e o município também realizando diretamente esses investimentos. É possível hoje, e aí publiquei essa ideia há mais de um ano na rede social, que deu muitos comentários, a gente tem como, por exemplo, pegar 20 empreendedores por mês. Um diz, eu vou criar galinha, não, eu vou abrir uma borracharia, eu vou fazer uma criação de peixes, eu vou começar a criar abelha. Então o município tem como hoje selecionar essa população, esse grupo de pessoas, de forma pública, de forma impessoal, vamos dizer assim. Mensalmente você ter 20, 30 pessoas iniciando a própria atividade econômica. Após 48 meses a gente teria pelo menos 960 pessoas ocupadas. E você condicionaria a aplicação desses recursos à compra de produtos dentro do próprio município. A pessoa que fosse criar a galinha, por exemplo, ele compraria a ração dentro do município, ele compraria a tela dentro do município. A pessoa que fosse criar o peixe da mesma forma. Então, essa atividade ela também movimentaria o comércio local. Porque se os recursos públicos eles não são direcionados ao comércio local, falta recurso, o comércio local vai fechar, como tem fechado nos últimos anos, vai demitir, vai deixar de gerar empregos. Então a gente tem como ocupar essas pessoas e ao mesmo tempo fomentar o comércio local para dar oportunidades para mais pessoas. Muito bem, a conversa tá boa e o tempo passou rapidinho, já é agora 1h28. Doutor Leandro, chegamos ao final do Jornal Conexão Trindade, o tempo estourou, mas eu quero que o senhor fique à vontade para fazer as suas considerações finais.
Eu queria, antes de fazer as considerações, mandar um abraço aqui para os nossos amigos que acompanham nesse momento lá em Santa Filomena, outros acompanham pela internet em outros estados também, mas que são filhos de Santa Filomena. Eu queria mandar um abraço para o seu Zé Bastião lá na Siriema, Zé Bastião Melo, Marquinho Melo também, que está lá na Siriema, ouvindo a gente agora, Nails, que está ouvindo a gente lá no Cipueiro, Nails Transportes, Maésio Lopes está escutando a gente lá no Poço Comprido, Dona Ilma, Valéria Castro, Jonathan Coelho, Gustavo Macedo, nosso engenheiro mecânico que está lá no Mulungu, Dr. Francisco Júnior, que acompanha a gente aqui nesse momento, ao Marconcello, que é do Livramento, está ouvindo a gente em São Paulo agora, a Oelis, que está ouvindo a gente lá em Picos também, e acompanha sempre conversando com os seus familiares também na região do Livramento. Queria mandar um abraço para a nossa amiga Nailma também, que escuta a gente nesse momento, e a todos aqueles, a meus pais que estão lá na Água Podre, na Fazenda Água Podre, ouvindo a gente agora, e a todas as pessoas que vêm colaborando com o nosso trabalho de alguma forma. Eu gostaria de agradecer o espaço que foi nos dado aqui nesse momento. A gente consegue atingir grande parte da população de Santa Filomena e dizer à população de Santa Filomena que ainda é possível acreditar nessa renovação. E um dos grandes meios de transformação que nós temos ainda é a política. Apesar desse desestímulo que existe hoje, é possível que a gente chegue ao posto de saúde, por exemplo, e tenha um exame, tenha um medicamento sem ter que estar pedindo a ninguém. É possível que a gente chegue, tenha a necessidade da água e essa água chegue em casa sem ter que estar pedindo a ninguém. Então, e a forma que você tem de transformar tudo isso ainda é por meio do voto na política. Então, eu gostaria de agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui, pelo dom da vida, e agradecer a todos que nos acompanham nesse momento e desejar uma boa tarde e um bom término de semana para todos. Muito obrigado, viu? Agradecemos então a participação de Dr. Leandro Benício, pré-candidato a prefeito lá na cidade de Santa Filomena. No decorrer aqui da semana vamos trazendo também diversas notícias de Santa Filomena. Você que é de Santa Filomena,